Meu nome é Pedro Alves Machado. Tenho 72 anos. Sou ferroviário aposentado e moro em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Não nasci aqui, não. Vim parar neste pedaço de Brasil há apenas 2 anos, depois que a minha Rosa, que Deus a tenha, partiu dessa para melhor. Ou pelo menos foi isso que pensei durante todo esse tempo. O que aconteceu comigo é tão estranho, tão difícil de acreditar, que às vezes acordo no meio da noite achando que foi só um pesadelo, mas não foi não. Foi real demais. Pensei que minha esposa estava morta, até ver ela no mercado com outra família. Meu povo, a vida às vezes arma cada uma que nem o mais criativo dos escritores seria capaz de inventar. 43 anos de casamento, uma vida inteira construída junto, para terminar desse jeito. Uai, às vezes me pergunto se não era melhor nem ter descoberto a verdade. Mas antes de contar essa história que virou minha vida de cabeça para baixo, queria pedir um favorzinho. Se essa história tocar seu coração, deixa um joinha aí para alegrar este velho coração. Se inscreve no canal também para não perder as próximas histórias que vou contar com todo carinho. E me conta nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora. Eu fico muito feliz em saber de que cantinho do Brasil e em que momento do dia vocês estão me ouvindo. Tudo começou lá em São Paulo, onde eu morava com a Rosa. Era janeiro de 2023. Eu estava com 70 anos e ela com 68. Os dois já aposentados, curtindo a vida. Nossa, nunca vou esquecer aquela manhã de segunda-feira. Rosa tinha ido visitar a irmã dela em Guarulhos e ia voltar de ônibus. Eu estava em casa preparando um almoço especial. Tinha feito até um pudim, que era o doce preferido dela. Lá pelas 11 horas da manhã, recebi uma ligação. Era da polícia rodoviária. O ônibus que a Rosa estava tinha sofrido um acidente grave na rodovia Presidente Dutra. Capotou várias vezes e pegou fogo. Os policiais me pediram para ir até o IML. Disseram que tinha vários corpos carbonizados e que precisavam de familiares para fazer reconhecimento pelo que restou e pelos pertences. Tchê, foi o pior dia da minha vida. Cheguei lá tremendo, mas não consegui reconhecer quase nada. Só a aliança dela e um pedaço da bolsa que eu tinha dado de presente no aniversário de 40 anos de casamento. Os peritos fizeram exames de DNA depois, mas como eu ia duvidar? A Rosa tinha embarcado naquele ônibus. Tinha o nome dela na lista de passageiros. Acharam os pertences dela. Para mim, estava tudo acabado. Depois do velório, eu fiquei que nem um zumbi andando pela casa. 1 mês, 2 meses. Não conseguia dormir direito, não tinha vontade de comer, perdi mais de 10 quilos. Os vizinhos vinham me visitar, traziam uma marmitinha, uma companhia, mas nada adiantava. Nossa casa em São Paulo, lá no bairro do Ipiranga, tinha história demais. Cada canto guardava uma lembrança da Rosa. O jardinzinho dos fundos onde ela plantava suas ervas, o fogão onde ela fazia aquele frango com quiabo que só ela sabia temperar, o quarto onde a gente dormiu junto por mais de 40 anos. Nasci em 1953, lá mesmo em São Paulo. Cresci no Brás, filho de ferroviário. Meu pai, seu Juvenal, trabalhava na antiga estrada de ferro central do Brasil. E desde moleque, eu ficava babando naquelas máquinas enormes. Apesar de paulistano, cresci ouvindo meu pai falar uai e trem pra tudo, porque ele veio de Minas na juventude. Em 1972, com 19 anos, segui os passos dele e entrei para a ferrovia também. Era outro tempo, minha gente. A gente tinha orgulho de ser ferroviário. Era profissão respeitada, sabe? Conheci a Rosa em 1978. Eu tinha 25 anos e ela 23. Foi num baile de carnaval no Clube dos Ferroviários. Nossa, que moça bonita! Cabelos pretos compridos, olhos verdes, um sorriso que iluminava o salão inteiro. Ela trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade. No primeiro dia que a vi, falei para o meu colega Osvaldo: "Aquela moça ali vai ser minha esposa." Ele deu risada, mas eu estava falando sério. Depois de 6 meses de namoro, a gente já estava noivo. Em 1980, nos casamos, eu com 27 anos e ela com 25. Tivemos 2 filhos,
o Marcelo, que nasceu em 1982, e a Patrícia, que veio em 1985. Criei meus filhos com muito sacrifício, mas nunca deixou faltar nada. Trabalhei duro na ferrovia até me aposentar em 2013, com 60 anos de idade e mais de 40 anos de empresa. Rosa se aposentou um pouco depois, em 2015. Os meninos cresceram, se formaram, cada um seguiu seu rumo. Marcelo mora no Canadá desde 2010, casou com uma moça de lá e me deu 2 netinhos que eu mal conheço, só por videochamada. A Patrícia mora em Florianópolis, tem 3 filhos, me visita uma vez por ano. Quando a Rosa se foi naquele acidente em 2023, eu já estava com 70 anos. Foram mais de 43 anos de casamento. Os filhos queriam que eu fosse morar com eles, mas eu não quis dar trabalho. E também não queria sair do Brasil ou ficar tão longe de onde vivia a vida toda. Eles voltaram para suas casas depois do enterro, e eu fiquei sozinho com aquela dor imensa. Foi aí que tomei uma decisão. Em abril de 2023, 3 meses depois do acidente, resolvi vender tudo e recomeçar em outro lugar. Vendi o apartamento, vendi quase todos os móveis, fiquei só com algumas fotos e lembranças pessoais. Peguei um mapa do Brasil e fiquei olhando, pensando onde eu poderia ir. Queria um lugar tranquilo, com custo de vida mais baixo, onde ninguém me conhecesse e eu não tivesse que ficar explicando para todo mundo que era viúvo recente. Por algum motivo, meus olhos pararam em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Nunca tinha estado lá, mas sabia que era uma cidade com ferrovia, o que já me dava um certo conforto. Não pensei muito, comprei uma passagem de ônibus e fui. Cheguei lá em maio de 2023. Fiquei num hotelzinho simples por algumas semanas enquanto procurava um lugar para alugar. Acabei encontrando uma casinha boa num bairro chamado Santos Dumont, perto do Rio Paraná. O aluguel cabia no meu orçamento de aposentado. E ainda sobrava um pouquinho do dinheiro da venda do apartamento em São Paulo para alguma emergência. A vida em Três Lagoas era mais calma, o ar mais limpo. Aos poucos, fui conhecendo alguns vizinhos, comecei a frequentar a Praça da Matriz nos fins de tarde. Jogava uma partida de dominó com outros senhores aposentados. Não era felicidade, mas era um pouco de paz. Eu estava começando a me acostumar com a ideia de viver o resto dos meus dias sozinho, lembrando dos bons momentos com a Rosa e tentando não pensar muito no acidente. Foi em Três Lagoas que eu comecei a criar uma nova rotina. Logo descobri o mercado municipal, onde eu ia toda semana comprar frutas frescas e um pouco de queijo Minas, que me lembrava das viagens que eu e Rosa fazíamos para o interior de Minas Gerais. Aos sábados, eu não perdia a feira livre do bairro Interlagos. Lá tinha de tudo: verduras, frutas, ervas medicinais e aquelas pamonhas que só por aqui se faz direito, com o milho ralado na hora. Também comecei a frequentar a igreja matriz aos domingos, mesmo sem ser muito religioso. Era mais para ter contato com outras pessoas. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu acordava no meio da noite chamando pela Rosa. Depois me lembrava que ela não estava mais ali e chorava feito criança. Em setembro de 2023, já fazia um tempo que eu estava em Três Lagoas, resolvi adotar um cachorrinho no abrigo municipal. Um vira-lata caramelo, desses que só tem no Brasil. Dei o nome de Totó, igual àquele cachorro que tive na infância. O Totó me fez companhia, me obrigava a sair de casa para passear com ele. Me esperava ansioso quando eu saía e voltava. Foi um bom amigo naqueles dias de solidão. Uma das coisas que mais gostava em Três Lagoas era o pôr do sol à beira do Rio Paraná. Quase todo fim de tarde eu ia até lá com o Totó. Sentava num banquinho e ficava olhando as águas passarem. É um rio imenso, sabe? Divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. As pessoas daqui têm muito orgulho dele. Chamam de Mar de Água Doce. Nos dias mais quentes, que por aqui não são poucos, eu via as famílias se refrescando nas praias fluviais, as crianças brincando na água. Aquilo me dava uma certa paz, mesmo com a saudade apertando o peito. Em dezembro de 2023, quase um ano depois do acidente, recebi a visita da minha filha Patrícia com os netos. Eles ficaram uma semana comigo. Foi bom ter a casa cheia novamente. Patrícia notou que eu estava mais magro,
mais envelhecido, mas também percebeu que eu estava tentando seguir em frente. Ela me ajudou a organizar melhor a casa, comprou algumas plantas para o quintal pequeno, me ensinou a usar melhor o celular para fazer videochamadas com o Marcelo no Canadá. O primeiro aniversário da morte da Rosa, em janeiro de 2024, foi um dia difícil. Fui à igreja, acendi uma vela, chorei um pouco lembrando dela. Mas algo estava mudando dentro de mim. A dor já não era tão aguda, tão insuportável. Era mais como uma saudade doce e amarga que eu sabia que iria carregar para sempre, mas que não me impediria de viver os dias que me restavam. No início de 2024, conheci seu Argemiro, um senhor de 75 anos que também era viúvo e morava 2 ruas depois da minha. Ele tinha sido tropeiro na juventude, depois trabalhou como mecânico de caminhões. Um caboclo forte, desses do interior que parecem não envelhecer nunca. Começamos a pescar juntos no Rio Paraná aos domingos. Ele me ensinou os melhores pontos para pegar pintado e dourado, os peixes mais valorizados da região. Também me ensinou algumas expressões típicas daqui. Barbaridade, tchê, quando algo o surpreendia, ele tinha sangue gaúcho, ou essa prosa tá boa demais, compadre, quando estávamos conversando. Por essa época, eu já conhecia bem a cidade. Sabia onde comprar o melhor pão, onde cortar o cabelo pelo preço mais em conta, qual o horário que o ônibus passava para ir ao centro. Tinha até um grupo de WhatsApp com outros aposentados da cidade, onde trocávamos informações sobre médicos bons pelo SUS ou promoções nos supermercados. Eu não era feliz como fui com a Rosa, mas estava vivendo uma vida tranquila. Lembro que em março de 2024, pouco mais de um ano depois do acidente, sonhei com a Rosa. No sonho, ela estava vestida de branco, sorrindo para mim de longe, mas sem dizer nada. Acordei com uma sensação estranha, como se ela estivesse tentando me dizer alguma coisa. Contei para seu Argemiro quando fomos pescar naquele domingo, e ele me disse, com aquela sabedoria de homem do interior: compadre, às vezes os que já se foram querem dizer que tá tudo bem, que a gente pode seguir em frente. Foi por volta dessa época que comecei a frequentar o supermercado Esperança, um mercado grande que tinha inaugurado recentemente no centro de Três Lagoas. Tinham preços bons e uma seção de produtos da região que eu gostava muito: rapadura genuína, queijo curado, linguiça caipira feita com receita antiga. Todo sábado de manhã eu ia lá fazer minhas compras da semana. Tinha até feito amizade com uma das caixas, Dona Cleide, uma senhora simpática que sempre perguntava pelo Totó. Eu estava aprendendo a viver sozinho. Não era a vida que eu tinha planejado para minha velhice, mas era a vida que me restava, e eu estava fazendo o melhor que podia com ela. Até que um dia, em um sábado comum de junho de 2024, algo aconteceu que virou meu mundo de cabeça para baixo novamente. Era um sábado de manhã, dia 15 de junho de 2024. Lembro bem porque era véspera de algum dia importante e eu tinha recebido uma ligação do Marcelo, lá do Canadá, dizendo que ia me mandar um presente. O dia amanheceu com um céu azul, típico do inverno seco do centro-oeste. Aqui em Três Lagoas, mesmo no inverno, o dia esquenta bastante, mas as noites são frescas. Eu tinha acordado cedo, como de costume, dado comida para o Totó, tomado meu café com pão de queijo quentinho que comprava na padaria da esquina. Por volta das 9 horas da manhã, peguei minha lista de compras e fui até o supermercado Esperança. Era dia de promoção de carnes e eu queria aproveitar para comprar um corte bom para fazer um churrasquinho no domingo. Seu Argemiro ia passar lá em casa. A gente ia assistir ao jogo do Corinthians, meu time desde moleque, e depois jogar uma partida de truco. Simples prazeres de um velho aposentado. O supermercado estava mais cheio que o normal. Peguei um carrinho e comecei a fazer minhas compras tranquilamente. Peguei arroz, feijão, um pacote de macarrão, molho de tomate, café, coisas do dia a dia. Na seção de carnes, escolhi um bom pedaço de contrafilé que estava em promoção. Depois passei na seção de frutas
e peguei algumas laranjas para fazer suco e bananas para o café da manhã. Foi quando eu estava no corredor de produtos de limpeza que aconteceu. Eu precisava de detergente e sabão em pó. Estava de costas para o resto do corredor, comparando os preços de duas marcas diferentes. De repente, senti um perfume familiar, um cheiro de lavanda com um toque de baunilha, o perfume que a Rosa usava. Não era um perfume caro, ela comprava na farmácia mesmo, mas eu reconheceria aquele cheiro em qualquer lugar do mundo. Meu coração disparou. É só impressão sua, Pedro, pensei comigo mesmo. Sua cabeça pregando peças. Quantas vezes eu já não tinha imaginado ver a Rosa de relance na rua ou ouvir sua voz no meio da multidão. Acontece com quem perde alguém que ama muito, mas o cheiro estava forte demais, real demais. Lentamente me virei, e lá estava ela. De costas para mim, a uns 5 metros de distância, pegando um pacote de sabão em pó da prateleira. O mesmo cabelo preto, agora com mais fios brancos, o mesmo jeito de inclinar levemente a cabeça para o lado direito quando estava concentrada em algo. Era ela. Era a minha Rosa. Fiquei paralisado. Não conseguia me mexer. Não conseguia falar. Era como se o tempo tivesse parado. Minha mente tentava processar o que meus olhos estavam vendo. Rosa estava morta. Eu tinha ido ao velório. Tinha reconhecido seus pertences. Tinha chorado sua morte por mais de 1 ano. Como podia ela estar ali, no mesmo supermercado que eu, em 3 Lagoas, a centenas de quilômetros de São Paulo? Enquanto eu estava ali, imóvel, ela se virou e começou a caminhar em direção ao próximo corredor. Não tinha me visto. Saí do meu transe e comecei a segui-la, deixando meu carrinho de compras para trás. Minhas pernas tremiam, minhas mãos suavam frio. Virei no corredor e a vi de novo, agora de perfil, olhando para a prateleira de produtos de limpeza para banheiro. Não havia dúvida. Era a Rosa, mais velha sim, com o rosto um pouco mais enrugado do que me lembrava, o cabelo com mais branco, mas era ela. O mesmo nariz delicado, a mesma boca pequena, o mesmo queixo levemente pontudo. E ela estava viva. Viva! Eu não sei de onde tirei coragem, mas me aproximei lentamente. Ela ainda não tinha me notado. Quando estavas apenas um braço de distância, disse com a voz embargada: Rosa! Ela congelou. Vi seus ombros ficarem tensos. Lentamente, muito lentamente, ela se virou. Nossos olhos se encontraram. Os mesmos olhos verdes que me encantaram naquele baile de carnaval tantos anos atrás. Mas agora havia algo diferente neles. Medo, pânico. Ela me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Por um instante, nenhum de nós falou nada. Ficamos ali, 2 idosos no meio do corredor de um supermercado em 3 Lagoas, olhando um para o outro como se o resto do mundo não existisse. Pedro? Ela finalmente sussurrou, a voz quase inaudível. Rosa. Como... Você está viva? Minha voz saiu trêmula, cheia de emoção. Ela olhou rapidamente para os lados como se verificasse se alguém estava observando. Pedro, por favor, não é o que você está pensando, ela disse, a voz baixa e urgente. Como assim não é o que estou pensando? Você está aqui, viva. Eu fui ao seu velório, Rosa, eu chorei sobre o seu caixão. Ela colocou a mão no meu braço, apertando levemente. Por favor, fale baixo. Eu não sou mais Rosa. Meu nome é Sandra agora, Sandra Oliveira. Fiquei olhando para ela sem entender. Sandra, do que ela estava falando? Rosa, que brincadeira é essa? Sou eu, o Pedro, seu marido. Estivemos casados por mais de 40 anos. Eu sei quem você é, ela disse, agora com lágrimas nos olhos. Mas você precisa ir embora, agora. Por favor, Pedro, é perigoso você estar aqui. Perigoso? Do que você está falando? Você estava morta. Eu vendi nossa casa, me mudei para cá para tentar superar, e você está aqui? Viva! Eu mereço uma explicação. Ela olhou novamente ao redor, nervosa. Não posso explicar agora. Ele vai voltar a qualquer momento. Por favor, vá embora. Esqueça que me viu. Ele? Quem é ele?
E foi nesse momento que ouvi uma voz masculina vinda do fim do corredor. Sandra, você achou o desinfetante? Rosa, ou Sandra, como ela dizia se chamar agora, ficou pálida. Seus olhos imploravam para que eu fosse embora, mas eu não conseguia me mover. Como poderia simplesmente dar as costas e sair depois de descobrir que minha esposa, que eu pensei estar morta por quase 2 anos, estava viva? Um homem apareceu no corredor. Alto, provavelmente da nossa idade, cabelos grisalhos bem cortados, usando uma camisa polo azul e calça jeans. Ele empurrava um carrinho de compras cheio e tinha uma expressão tranquila no rosto. Até que me viu conversando com Rosa. Quem é esse, Sandra? Ele perguntou, se aproximando com passos rápidos. Havia um tom de desconfiança na sua voz. Ninguém, Paulo, Rosa respondeu rapidamente. Só estava me perguntando onde fica o sabão em pó. Paulo olhou para mim com suspeita. Eu devia estar com uma cara de quem tinha visto um fantasma, porque era exatamente como me sentia. Está tudo bem, senhor? Ele me perguntou, se colocando ligeiramente entre mim e Rosa. Eu olhei para ela, depois para ele, sem saber o que dizer. Toda a situação parecia irreal demais. Esta mulher, eu disse finalmente apontando para Rosa, é minha esposa. Paulo franziu a testa confuso. Olhou para Rosa, que estava visivelmente nervosa, e depois de volta para mim. Acho que o senhor está confundindo minha mulher com outra pessoa, ele disse em um tom educado, mas firme. Esta é Sandra, minha esposa, há mais de 5 anos. 5 anos? Impossível. Há 2 anos atrás, eu e Rosa ainda estávamos juntos em São Paulo. Não estou confundindo, insisti, minha voz mais alta do que pretendia. Algumas pessoas no corredor começaram a olhar para nós. Esta é Rosa Alves Machado, minha esposa. Nós morávamos em São Paulo, no Ipiranga. Temos 2 filhos, Marcelo e Patrícia. Rosa, ou Sandra, parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Paulo colocou o braço ao redor dela, protetoramente, e seu olhar para mim endureceu. Olha, como é mesmo seu nome? Pedro. Pedro Alves Machado. Senhor Pedro, acho que o senhor está confuso. Talvez seja a idade. Minha esposa se chama Sandra Oliveira. Antes de se casar comigo, era Sandra Ribeiro. Somos casados há mais de 5 anos. Moramos aqui em 3 Lagoas há 4. Não temos filhos juntos, mas ela tem uma filha de um casamento anterior, a Fernanda, que mora em Campo Grande. Olhei para a Rosa, buscando alguma confirmação, algum sinal de que ela admitiria a verdade. Mas ela apenas abaixou os olhos, evitando meu olhar. Rosa, por favor, eu implorei. Diga a verdade, o que está acontecendo aqui? Meu nome é Sandra, ela disse em voz baixa, ainda sem me olhar nos olhos. Acho que o senhor está me confundindo com outra pessoa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Aquela era definitivamente minha Rosa. Eu reconheceria aqueles olhos verdes, aquele rosto, aquele perfume em qualquer lugar. Mas ela estava negando me conhecer, negando nossa vida juntos, nossos filhos. Olha só, Paulo disse agora visivelmente irritado. O senhor está assustando minha esposa. Acho melhor se afastar antes que eu chame a segurança do supermercado. Não vou a lugar nenhum até entender o que está acontecendo, eu disse, sentindo uma raiva crescendo dentro de mim. Esta mulher é minha esposa. Nós estivemos casados por mais de 40 anos. Ela supostamente morreu em um acidente de ônibus na rodovia Presidente Dutra em janeiro de 2023. Eu fui ao velório. Chega! Paulo elevou a voz. Sandra, vá para o caixa com as compras. Eu vou resolver isso. Rosa Sandra parecia dividida, olhando de Paulo para mim, mas acabou obedecendo. Pegou o carrinho de compras e se afastou rapidamente, não sem antes me lançar um último olhar. Havia algo naquele olhar. Medo. Súplica. Eu não sabia dizer. Quando ela saiu do alcance da nossa voz, Paulo se virou para mim, o rosto vermelho de raiva. Escuta aqui, seu velho maluco. Não sei que jogo é esse que você está tentando jogar, mas fique longe da minha mulher. Ela nunca morou em São Paulo,
Nunca esteve em nenhum acidente de ônibus e certamente nunca foi casada com você. Estou dizendo a verdade, insisti. Aquela mulher é Rosa Alves Machado, minha esposa. Nós nos conhecemos em 1978, casamos em 1980. Temos 2 filhos e 5 netos. Ela... Cala a boca! Paulo interrompeu, dando um passo em minha direção. Ele era mais alto que eu, e apesar de termos idades parecidas, parecia em melhor forma física. Vou chamar a segurança agora mesmo se você não se afastar. Nesse momento, um funcionário do supermercado se aproximou de nós. Um rapaz jovem, usando o uniforme do Esperança. Está tudo bem aqui, senhores? Ele perguntou, olhando preocupado de um para o outro. Não, não está. Paulo respondeu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Este senhor está assediando minha esposa, dizendo que ela é a mulher dele. O jovem funcionário olhou para mim com desconfiança. Senhor, por favor, não podemos ter esse tipo de comportamento no estabelecimento. Vou ter que pedir para o senhor se retirar. Mas você não entende, tentei explicar. Ela realmente é minha esposa. Eu pensei que ela estava morta. Preciso falar com ela, preciso entender o que aconteceu. Se o senhor não se retirar voluntariamente, terei que chamar a segurança, disse o funcionário firme mas educado. Olhei para o caixa, onde Rosa estava pagando as compras de costas para nós. Paulo percebeu meu olhar. Nem pense nisso, velho. Se você se aproximar dela novamente, vou chamar a polícia. Eu estava encurralado. O que poderia fazer? Causar uma cena maior no supermercado? Ser arrastado para fora pela segurança? Talvez até ser levado pela polícia? Isso não me ajudaria a entender o que estava acontecendo. Tudo bem. Eu disse finalmente, derrotado. Vou embora. Mas isso não acabou. Paulo sorriu com desdém. Acabou sim. E se você se aproximar da minha mulher novamente, vai se arrepender. Com o coração pesado e a mente em turbilhão, deixei o supermercado sem minhas compras. Lá fora, o sol forte de Três Lagoas parecia zombar da escuridão que eu sentia por dentro. Como era possível? Rosa viva, com outro nome, casada com outro homem, negando me conhecer, negando nossos filhos? Voltei para casa como um zumbi, sem realmente prestar atenção no caminho. Totó veio me receber na porta, pulando e abanando o rabo, mas eu mal notei. Sentei na poltrona da sala e fiquei olhando para o vazio, tentando processar o que tinha acontecido. As perguntas se acumulavam na minha cabeça. Se Rosa estava viva, quem estava no caixão que eu velei? Por que ela fingiu sua própria morte? Por que fugiu de mim, da nossa família? Por que estava agora em Três Lagoas, a mesma cidade que eu tinha escolhido aleatoriamente para recomeçar? Era coincidência demais. E quem era aquele Paulo? Ele realmente acreditava que ela era Sandra ou estava mentindo também? Passei o resto daquele sábado em um estado de torpor entre a raiva, a confusão e um estranho alívio por saber que Rosa estava viva. Não comi, não assisti televisão, apenas fiquei sentado pensando. Quando a noite chegou, percebi que precisava fazer algo. Não podia simplesmente ignorar o que tinha visto. Precisava de respostas. E só havia uma pessoa que podia me dar essas respostas. A própria Rosa. Decidi que voltaria ao supermercado Esperança no próximo sábado. Se ela fazia compras lá neste sábado, provavelmente faria no próximo também. Eu esperaria do lado de fora, observaria de longe. Talvez pudesse segui-la até sua casa. Descobrir onde ela morava com aquele Paulo. Encontrar um momento para falar com ela a sós, sem a presença ameaçadora dele. No domingo, seu Argemiro apareceu para nosso churrasquinho combinado, mas eu estava tão distraído que ele logo percebeu que algo estava errado. O que houve, compadre? Ele perguntou, enquanto virávamos a carne na pequena churrasqueira do quintal. Parece que viu assombração. Eu quase ri da ironia. De certa forma, era exatamente o que tinha acontecido. Não foi nada não, seu Argemiro. Menti. Só não dormi direito essa noite. Dor nas costas. Ele não pareceu muito convencido, mas não insistiu. Passamos a tarde assistindo ao jogo, jogando truco, mas meu coração e minha mente estavam longe dali.
Estavam com Rosa tentando entender o que tinha acontecido com a mulher com quem compartilhei mais de 4 décadas da minha vida. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Os dias se arrastavam enquanto eu contava as horas para o próximo sábado. Mal conseguia dormir à noite, revirando na cama, relembrando cada detalhe do encontro no supermercado. O rosto de Rosa, o cheiro do seu perfume, o medo nos seus olhos verdes. Por que ela estava fingindo ser outra pessoa? O que tinha acontecido para ela abandonar tudo e todos? Na quarta-feira, 19 de junho de 2024, tomei uma decisão. Não podia esperar até sábado. Precisava tentar encontrá-la antes. Resolvi voltar ao supermercado Esperança, mas desta vez não para fazer compras. Fiquei do outro lado da rua, sentado num banquinho da praça que ficava em frente, observando quem entrava e saía. Passei a manhã inteira lá, depois voltei à tarde. Nada de Rosa. Na quinta-feira fiz a mesma coisa. Nada. Na sexta-feira também. Comecei a pensar que talvez ela só fosse ao supermercado aos sábados, ou que talvez tivesse me visto e decidido mudar seus hábitos para evitar outro encontro. Finalmente chegou o sábado, 22 de junho de 2024. Acordei antes do sol nascer, ansioso. Dei comida para o Totó, tomei um café rápido e saí de casa. O supermercado abria às 7 horas e eu queria estar lá antes. Posicionei-me novamente no banco da praça em frente, de onde tinha uma boa visão da entrada principal. As horas foram passando. Pessoas entravam e saíam com suas sacolas de compras. Famílias, idosos, jovens casais, mas nada de Rosa, ou Sandra, como ela se chamava agora. O sol já estava alto, esquentando o dia típico de Três Lagoas, quando finalmente a vi. Estava saindo do supermercado, sozinha desta vez, carregando 2 sacolas de compras. Usava um vestido simples, florido, e tinha os cabelos presos num coque. Mesmo à distância, meu coração disparou ao reconhecê-la. Era ela, minha Rosa, viva. Esperei que ela se afastasse um pouco do supermercado e comecei a segui-la, mantendo uma distância segura. Não queria que ela me visse ainda. Queria saber onde morava, entender melhor a situação antes de confrontá-la novamente. Rosa caminhou por algumas quadras, até entrar num bairro residencial chamado Santa Rita. As ruas eram arborizadas, com casas simples, mas bem cuidadas. Ela parou em frente a uma casa amarela com um pequeno jardim na frente. Abriu o portão e entrou. Fiquei observando de longe, escondido atrás de uma árvore. A casa parecia tranquila. Tinha um carro na garagem, provavelmente o do tal Paulo. Anotei o endereço mentalmente. Rua das Acácias, número 287, bairro Santa Rita. Não sabia bem o que fazer a seguir. Seria arriscado bater na porta com Paulo por perto. Ele já tinha ameaçado chamar a polícia se eu me aproximasse de Sandra novamente. Decidi esperar para ver se Rosa sairia sozinha em algum momento. Fiquei ali por quase 2 horas. O sol estava forte. Eu estava com sede e cansado de ficar em pé. Mas a determinação de falar com Rosa era maior que qualquer desconforto físico. Finalmente, por volta do meio-dia, a porta da casa se abriu e Rosa saiu. Estava usando roupas diferentes, como se tivesse se trocado. Saiu andando pela calçada sozinha. Era minha chance. Esperei que ela se afastasse um pouco da casa e comecei a segui-la novamente. Ela andou por algumas quadras até chegar a uma pequena praça. Sentou-se num banco à sombra de uma árvore frondosa e tirou um livro da bolsa. Começou a ler. Respirei fundo e me aproximei. Ela estava tão concentrada na leitura que só notou minha presença quando eu já estava a poucos passos de distância. Levantou os olhos e me viu. O livro quase caiu de suas mãos. "Pedro!" ela exclamou assustada. Olhou rapidamente ao redor, como se verificasse se mais alguém estava por perto. "Precisamos conversar, Rosa", eu disse, sentando ao lado dela no banco, mas mantendo uma certa distância para não assustá-la ainda mais. "Meu nome é Sandra agora", ela disse em voz baixa, quase um sussurro. Você não deveria estar aqui, é perigoso." "Perigoso para quem, Rosa? Para você, para mim?"
O que está acontecendo? Eu mereço saber a verdade. Passei quase 2 anos achando que você estava morta. Chorei por você. Me mudei de cidade para tentar superar a dor de te perder. E agora descubro que você está viva, morando a poucos quilômetros de mim, com outro nome, casada com outro homem. Ela abaixou a cabeça, como se o peso das minhas palavras fosse demais para suportar. Não foi minha escolha, Pedro. Ela finalmente disse, a voz embargada. Eu não tive opção. Que história é essa? Claro que teve opção. Você fingiu sua própria morte, Rosa. Deixou seus filhos, seus netos, seu marido acreditando que você tinha morrido num acidente horrível. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Você não entende. Eu fiz isso para proteger vocês. Proteger? De quê? Ela olhou ao redor novamente, nervosa. Não podemos conversar aqui. Paulo pode aparecer a qualquer momento. Ele sempre vem me buscar quando saio para ler na praça. Então vamos para outro lugar. Precisamos conversar, Rosa. Eu mereço saber a verdade. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior, como sempre fazia quando estava indecisa. Um gesto tão familiar que fez meu peito doer de saudade. Tem uma lanchonete a 2 quadras daqui, ela finalmente disse. Podemos conversar lá por alguns minutos, mas tenho que ser rápida. Se Paulo chegar em casa e não me encontrar, vai ficar preocupado. Preocupado ou desconfiado? Eu me perguntei, mas não disse nada. Apenas assenti e a segui até a tal lanchonete. Era um lugar simples, típico do interior, com mesas de fórmica e ventiladores de teto. Estava quase vazio àquela hora. Sentamos numa mesa nos fundos, longe da janela que dava para a rua. Rosa pediu um café, eu pedi um suco de laranja. Nenhum de nós tinha fome. Quando a garçonete se afastou, olhei para Rosa, esperando. Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Lembra do Cláudio Monteiro? Ela perguntou. O nome me soou vagamente familiar. Aquele sujeito que trabalhava com você na empresa de contabilidade? Ela assentiu. Ele não era apenas contador, Pedro. Ele trabalhava para pessoas perigosas. Lavava dinheiro para uma organização criminosa. Eu descobri por acidente, em 2022. Vi documentos que não deveria ter visto. Senti um frio na espinha. E o que aconteceu? Ele percebeu que eu sabia. Me ameaçou. Disse que se eu contasse para alguém, eles matariam você, os meninos, os netos, todos que eu amava. Você deveria ter me contado, Rosa. Teríamos ido à polícia juntos. Ela balançou a cabeça tristemente. Você não conhece essas pessoas, Pedro. Elas têm contatos em todo lugar, até na polícia. Cláudio deixou bem claro. Se eu falasse alguma coisa, todos morreriam, e de forma dolorosa. Então você decidiu fingir sua própria morte? Como? Eu não planejei nada no início. Estava desesperada, sem saber o que fazer. Então aconteceu aquele acidente na Dutra, com o ônibus que pegou fogo. Eu estava na lista de passageiros porque tinha comprado uma passagem para visitar minha irmã em Guarulhos naquele dia. Mas acabei não indo porque estava com enxaqueca, lembra? Fiz que sim com a cabeça. Lembrava vagamente dela reclamando de dor de cabeça naquela manhã. Quando soube do acidente pela televisão, vi uma oportunidade, uma chance de desaparecer, de proteger todos vocês. Se eles pensassem que eu estava morta, deixariam minha família em paz. Mas o DNA, a polícia disse que fez testes. Falsificação. Cláudio tinha contatos, conseguiu que alguém trocasse as amostras. Foi tudo muito rápido, eu mal tive tempo de pensar. Num dia eu estava em casa com você. No outro eu estava num quarto de hotel em Campinas com uma identidade nova, documentos falsos, tudo providenciado pelo Cláudio. Ele não fez isso por bondade, claro. Fez porque era mais seguro me manter viva e controlada do que me matar e arriscar uma investigação. Eu estava atordoado com as revelações. E como você veio parar em Três Lagoas, com esse tal de Paulo? Rosa, ou Sandra, tomou um gole do café antes de responder. Cláudio me mandou para longe de São Paulo. Primeiro fui para Goiás, depois para o Mato Grosso do Sul. Conheci Paulo pela internet, num site de relacionamentos para pessoas idosas. Ele era viúvo, solitário, um homem bom. Inventei uma história sobre meu passado.
Disse que era viúva também, que tinha perdido meu marido para o câncer, que tinha uma filha que morava em Campo Grande. Ele acreditou em tudo. Você se casou com ele sem amor, apenas para ter um lugar para se esconder? Ela desviou o olhar envergonhada. No início, sim, mas Paulo é um bom homem, Pedro. Ele me trata bem, me respeita. Com o tempo, aprendi a gostar dele. Não é o mesmo tipo de amor que sentia por você. Nunca será. Mas é uma forma de carinho, de companheirismo. Senti uma pontada de ciúmes, mas tentei afastá-la. Não era o momento para isso. E como vocês vieram parar em Três Lagoas? Paulo já morava aqui. Ele é daqui. Trabalhava como engenheiro na usina hidrelétrica de Jupiá. Se aposentou há alguns anos. Mas que coincidência inacreditável eu ter escolhido justamente esta cidade para me mudar depois da sua morte. Ela sorriu tristemente. Não foi coincidência, Pedro. Como assim? Eu acompanhava vocês de longe, pela internet. Tinha um perfil falso no Facebook. Usava para ver as fotos que Patrícia e Marcelo postavam. Vi quando você vendeu o apartamento, quando decidiu se mudar. Patrícia postou dizendo que o pai estava indo para Três Lagoas recomeçar a vida. Entrei em pânico. Quis convencer Paulo a nos mudarmos, mas ele não queria sair daqui. Toda a família dele é daqui, os amigos, a vida inteira. Não consegui persuadi-lo. Então você sabia que eu estava aqui esse tempo todo? Me viu na rua alguma vez antes do supermercado? Ela assentiu, as lágrimas voltando aos seus olhos. Várias vezes. Vi você passeando com seu cachorro pelo rio. Vi você na Praça da Matriz jogando dominó com outros senhores. Uma vez até sentei num banco próximo, só para ouvir sua voz, quando você conversava com um amigo. Sentia tanta saudade, Pedro. Tanta saudade que doía fisicamente. Meu coração estava sendo retorcido com cada palavra dela. Por que não veio falar comigo? Por que não me contou a verdade? Porque o perigo ainda existe, Pedro. Cláudio ainda me monitora de longe. Tem pessoas que reportam para ele. Se eles souberem que você sabe que estou viva, podem fazer mal a você, aos nossos filhos. Mas isso é loucura, Rosa. Já se passaram quase 2 anos. Que documentos podem ser tão importantes depois de tanto tempo? Ela olhou para o relógio, nervosa. Preciso ir, Pedro. Paulo deve estar voltando para casa. Se não me encontrar, vai ficar desconfiado. Espera, não podemos deixar assim. Precisamos resolver isso juntos. Não há nada a resolver, ela disse, se levantando. Esta é minha vida agora. Sou Sandra Oliveira, esposa de Paulo. Rosa Alves Machado morreu naquele acidente de ônibus. É melhor para todos que continue assim. Melhor para quem, Rosa? Para nossos filhos que choram sua morte? Para mim, que passei os piores meses da minha vida tentando superar sua perda? É melhor para a segurança de todos, ela insistiu, já pegando a bolsa para sair. Por favor, Pedro, esqueça que me viu. Vá embora de Três Lagoas. Volte para São Paulo. Fique perto dos nossos filhos. Viva sua vida. Minha vida era com você, Rosa. Essa vida acabou no dia daquele acidente. Sinto muito. Ela se inclinou, me deu um beijo rápido na testa e, antes que eu pudesse reagir, saiu apressadamente da lanchonete. Fiquei ali sentado, atordoado, tentando processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Passei os dias seguintes à conversa com Rosa num estado de confusão tão profundo que parecia que eu vivia em 2 mundos diferentes ao mesmo tempo. Um mundo onde Rosa tinha morrido naquele acidente terrível e outro onde ela estava viva a poucos quarteirões de mim, vivendo uma vida completamente diferente com outro nome e outro marido. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés e eu não conseguia encontrar onde firmar os passos. Não conseguia dormir direito. Ficava revirando na cama até altas horas da madrugada, o ventilador de teto girando acima de mim, enquanto minha cabeça girava com ainda mais força. As palavras dela ecoavam na minha mente como um disco arranhado. Cláudio, lavagem de dinheiro, organização criminosa, ameaças, proteção. Seria mesmo possível? Minha Rosa, a secretária de contabilidade que conheci naquele baile de carnaval, envolvida em algo tão perigoso e sombrio?
Na segunda-feira, 24 de junho de 2024, acordei decidido a investigar mais a fundo. Não podia simplesmente aceitar tudo o que Rosa havia me contado sem tentar verificar por conta própria. Ela estava escondendo mais coisas, eu tinha certeza. E se fosse tudo mentira? E se ela tivesse simplesmente me abandonado por esse tal de Paulo, forjado a própria morte para começar uma nova vida, e agora estivesse inventando essa história de crime organizado para amenizar sua culpa? Mas se fosse verdade, meu Deus, nossos filhos, nossos netos, todos poderiam estar em perigo se eu fizesse o movimento errado. Peguei o telefone e liguei para meu antigo colega da ferrovia, Jerônimo, que ainda morava em São Paulo. Éramos amigos há mais de 40 anos, e ele era uma das poucas pessoas que ainda mantinha contato comigo depois que me mudei para Três Lagoas. Depois dos cumprimentos habituais, fui direto ao ponto. Jerônimo, você se lembra da empresa onde a Rosa trabalhava? Aquela de contabilidade no centro? Claro que lembro, Pedrão. Era a Monteiro em Associados, não era? Por quê? Você sabe se essa empresa ainda existe? Se tem alguma notícia sobre o dono, um tal de Cláudio Monteiro? Houve um silêncio do outro lado da linha antes de Jerônimo responder. Oxente, Pedro, que história é essa agora? Por que você está querendo saber disso depois de tanto tempo? É só curiosidade, compadre. Sonhei com a Rosa essa noite e fiquei pensando nas coisas. Jerônimo ficou em silêncio novamente, como se ponderasse se deveria ou não continuar a conversa. Olha, Pedro, aquela empresa fechou uns 2 anos atrás, pouco depois você sabe, do acidente da Rosa. E sobre o tal Cláudio, teve uma história esquisita. Saiu até no jornal. Meu coração acelerou. Que história? Ele foi preso, Pedro. Parece que estava envolvido com lavagem de dinheiro para uma quadrilha grande. Coisa séria. A Polícia Federal fez uma operação. Pegaram ele e mais uma turma. Tinha até gente graúda no meio, político, empresário. Foi um escândalo danado. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Então Rosa estava falando a verdade sobre isso. E você sabe se ele ainda está preso. Aí você me pegou, não sei te dizer. Mas posso tentar descobrir se você quiser. Faz isso, por favor, Jerônimo. É importante para mim. Depois de desligar, fiquei andando pela sala, inquieto. Totó me seguia, confuso com meu comportamento errático. Se Cláudio tinha sido preso, isso significava que o perigo para a Rosa e para nossa família poderia ter acabado. Ou, como ela disse, ainda havia pessoas ligadas a ele que poderiam fazer mal a todos nós. Precisava de mais informações. Liguei o computador. Esse troço que demorei tanto para aprender a usar e que Patrícia insistiu tanto para que eu tivesse. Abri o Google e digitei Cláudio Monteiro Contador preso São Paulo. Vários resultados apareceram. Cliquei no primeiro. Uma notícia do Estadão de abril de 2023, 3 meses depois do suposto acidente de Rosa. Contador é preso em operação contra lavagem de dinheiro em São Paulo. Cláudio Monteiro, dono da empresa Monteiro em Associados, é apontado como peça-chave em esquema que movimentou mais de 200 milhões de reais nos últimos 5 anos. Li a reportagem com o coração na mão. Segundo a matéria, a operação da Polícia Federal tinha sido resultado de uma investigação de mais de 2 anos. Várias pessoas tinham sido presas, incluindo um vereador, 2 empresários importantes e um delegado de polícia aposentado. O esquema era complexo e envolvia empresas de fachada, contas no exterior e até mesmo tráfico de drogas e armas. Mas o que mais me chamou a atenção foi um trecho específico no final da reportagem. A operação foi deflagrada após denúncia anônima, que forneceu documentos detalhados sobre o esquema. As autoridades não revelaram a identidade do informante por questões de segurança. Seria possível que Rosa tivesse denunciado Cláudio antes de morrer? Isso explicaria por que ela teve que desaparecer tão rapidamente. Mas se ela tinha feito a denúncia, por que ainda se sentia ameaçada quase 2 anos depois? Continuei procurando mais notícias. Em julho de 2023, Cláudio tinha sido condenado a 18 anos de prisão.
Em outubro do mesmo ano, um recurso da defesa foi negado. A última notícia que encontrei era de fevereiro de 2024. Contador condenado por lavagem de dinheiro é encontrado morto na cela. Segundo a reportagem, Cláudio Monteiro havia sido encontrado morto em sua cela na penitenciária de Tremembé, com sinais de estrangulamento. As autoridades investigavam o caso como homicídio, suspeitando de ligação com a organização criminosa para a qual ele trabalhava. Especulava-se que Cláudio pudesse estar colaborando com a justiça para reduzir sua pena, o que teria motivado sua execução. Imprimi todas essas notícias. Precisava mostrar para Rosa. Se Cláudio estava morto, talvez ela pudesse finalmente parar de se esconder. Talvez pudéssemos contar a verdade para nossos filhos, para a polícia resolver toda essa situação absurda. Mas então me ocorreu. Rosa tinha mencionado que Cláudio tinha contatos, pessoas que ainda a monitoravam. Se ele foi morto na prisão, isso significava que a organização criminosa ainda estava ativa e poderosa o suficiente para eliminar alguém dentro do sistema prisional. O perigo, portanto, ainda existia. No dia seguinte, terça-feira, 25 de junho, tomei uma decisão que muitos considerariam arriscada, mas eu precisava fazer. Peguei um ônibus até Campo Grande, a capital do estado, onde ficava a sede da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. Era uma viagem de quase 3 horas saindo de Três Lagoas, mas eu precisava falar com alguém que pudesse me ajudar a entender toda essa situação. Cheguei lá por volta do meio-dia. O prédio da Polícia Federal era imponente, me deixando um pouco intimidado. Sou apenas um velho ferroviário aposentado. O que eu estava fazendo ali? Mas a imagem de Rosa, viva, a poucos quarteirões de mim, me deu coragem para entrar. Na recepção, expliquei que precisava falar com alguém sobre um caso de possível testemunha de crime federal vivendo sob identidade falsa. A recepcionista me olhou com ceticismo, mas depois de insistir bastante, consegui ser encaminhado para falar com um agente. O delegado Ricardo Mendes era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhar cansado, mas atento. Ele me recebeu em sua sala, ofereceu um café e pediu que eu contasse minha história. E assim fiz. Contei tudo, desde o suposto acidente de Rosa, até nosso encontro no supermercado, a conversa na lanchonete, as ameaças de Cláudio, tudo o que tinha descoberto nas minhas pesquisas recentes. Quando terminei, o delegado ficou em silêncio por alguns instantes, como se processasse todas as informações. Senhor Machado, essa é uma história e tanto, ele finalmente disse. Se for verdade, sua esposa pode ser a informante anônima que ajudou a desmantelar uma das maiores organizações criminosas de São Paulo nos últimos anos. O senhor acha possível que ela tenha denunciado e depois precisado desaparecer? Não apenas possível, mas provável. Temos casos semelhantes em nosso programa de proteção a testemunhas. Algumas pessoas precisam assumir novas identidades, se mudar para lugares distantes, cortar todos os laços com seu passado para se manterem seguras. Mas e agora? O tal Cláudio está morto. A organização foi desmantelada, não foi? O delegado sorriu tristemente. Infelizmente, senhor Machado, não é tão simples assim. Essas organizações são como hidras. Corte uma cabeça e 2 crescem no lugar. A prisão de Cláudio e alguns outros membros foi um golpe, sem dúvida, mas ainda há muita gente solta por aí. Gente perigosa que pode querer vingança contra quem os denunciou. Meu coração afundou. Então, Rosa, ou Sandra, ainda está em perigo? Potencialmente sim. E agora você também está se alguém descobrir que sabe a verdade. Senti um frio na barriga. O que eu devo fazer, delegado? Oficialmente, senhor Machado, eu deveria registrar tudo isso e abrir uma investigação. Mas fazendo isso, colocaria sua esposa em risco ainda maior. O sistema não é 100% seguro. Informações vazam. E não oficialmente? Ele se inclinou para a frente, baixando a voz. Não oficialmente. Eu sugiro que você tenha muito cuidado.
Se sua esposa estava tão assustada a ponto de fingir a própria morte, ela deve ter visto ou ouvido coisas muito graves. Meu conselho? Respeite a decisão dela. Sandra Oliveira precisa continuar sendo Sandra Oliveira, pelo bem dela e pelo seu. Mas e os nossos filhos? Eles merecem saber que a mãe deles está viva. Entendo sua dor, Sr. Machado. De verdade. Mas pense, quanto mais pessoas souberem, maior o risco. Um comentário descuidado, uma postagem em rede social, qualquer coisa pode colocar todos vocês em perigo. Saí da Polícia Federal mais confuso do que quando entrei. O delegado tinha me passado seu número pessoal, dizendo para eu ligar se descobrisse mais alguma coisa ou se me sentisse ameaçado de alguma forma. Pequeno consolo. Voltei para Três Lagoas no último ônibus, chegando em casa já noite alta. Totó me recebeu com a alegria de sempre, completamente alheio ao turbilhão que se passava dentro de mim. Dei comida para ele, tomei um banho quente e me sentei na varanda dos fundos com um copo de café. O céu estava limpo, as estrelas brilhavam intensamente, como só acontece em cidades pequenas do interior, longe da poluição luminosa das metrópoles. Fiquei ali, olhando para cima, tentando encontrar alguma resposta naquele infinito pontilhado de luz. O que eu deveria fazer? Respeitar a decisão de Rosa e deixá-la viver como Sandra, casada com Paulo, fingindo que nunca a tinha encontrado? Ou insistir em trazê-la de volta para nossa família, correndo o risco de colocar todos em perigo? Na quarta-feira, 26 de junho, tomei uma decisão. Não podia simplesmente ignorar o que sabia. Nossos filhos mereciam saber que a mãe deles estava viva, e eu precisava ajudar Rosa, mesmo que ela pensasse que não havia solução. Liguei para Patrícia em Florianópolis. Quando ela atendeu, senti minha garganta apertar. Como contar algo assim pelo telefone? Alô, pai, tudo bem com o senhor? Tudo bem, filha. Escuta, estou pensando em ir visitar você no próximo fim de semana. Pode ser? Ela pareceu surpresa, mas feliz. Claro, pai. As crianças vão adorar. Mas está tudo bem mesmo? O senhor nunca viaja assim, de repente. Está tudo bem, sim. Só estou com saudades. E tenho um assunto importante para conversar com você, mas prefiro pessoalmente. Agora o senhor me deixou preocupada. Tem certeza que não quer me contar agora? Tenho certeza, filha. É melhor conversarmos pessoalmente. Vou comprar a passagem de ônibus hoje mesmo. Depois de desligar, liguei para Marcelo no Canadá. Por ser de madrugada lá, deixei uma mensagem pedindo para ele me ligar quando pudesse. Disse que era importante, mas não urgente. Não contaria para eles por telefone ou videochamada. Uma notícia dessas precisava ser dada pessoalmente, com cuidado e sensibilidade. Primeiro falaria com Patrícia. Depois encontraríamos uma forma de falar com Marcelo, talvez até convencê-lo a vir ao Brasil. Mas antes de viajar para Florianópolis, precisava fazer mais uma coisa. Precisava falar com Rosa novamente, mostrar as notícias que tinha encontrado sobre Cláudio, contar sobre minha conversa com o delegado. Talvez juntos pudéssemos encontrar uma solução que não envolvesse ela viver para sempre como outra pessoa, longe dos filhos e netos que a amavam. No dia seguinte, quinta-feira, 27 de junho, me posicionei novamente perto da praça, onde a tinha encontrado lendo. Fiquei ali a manhã toda, mas ela não apareceu. À tarde, tomei uma decisão mais arriscada. Fui até a casa dela, a casa amarela na Rua das Acácias. Caminhei lentamente pela rua, fingindo ser apenas um idoso dando um passeio. A casa parecia tranquila. O carro que eu tinha visto antes não estava na garagem, o que me deu esperança de que Paulo não estivesse em casa. Respirei fundo, juntei coragem e toquei a campainha. Esperei, o coração batendo forte. Nada. Toquei novamente. Após alguns instantes, ouvi passos se aproximando da porta. A porta se abriu, e lá estava Rosa. Ela vestia uma camiseta simples e calça jeans, o cabelo preso em um rabo de cavalo. Seu rosto registrou primeiro choque, depois medo. Pedro, o que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, olhando nervosamente para a rua. Precisamos conversar, Rosa. É importante.
Eu já disse tudo o que tinha para dizer. Por favor, vá embora antes que Paulo volte. Cláudio Monteiro está morto, eu disse rapidamente antes que ela fechasse a porta. Foi assassinado na prisão em fevereiro deste ano. Ela congelou, os olhos se arregalando. Como você sabe disso? Pesquisei. Encontrei notícias. E falei com um delegado da Polícia Federal em Campo Grande. Por favor, Rosa, me deixe entrar por alguns minutos. Tenho informações importantes. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Aquele gesto tão familiar que me transportava para nossos 43 anos juntos. 5 minutos, ela finalmente disse, abrindo mais a porta. Paulo foi ao médico em Campo Grande, só volta à noite. Entrei na casa. Era uma casa simples, mas bem cuidada. Na sala, vi várias fotos de Rosa ou Sandra com Paulo. Na praia, em um restaurante em frente à usina hidrelétrica de Jupiá. Tentei ignorar a pontada de ciúmes que senti. Sentamos à mesa da cozinha. Tirei da pasta as notícias que tinha imprimido e as coloquei na frente dela. Cláudio foi preso em abril de 2023, 3 meses depois do seu acidente. Foi condenado a 18 anos por lavagem de dinheiro e outros crimes. Em fevereiro deste ano, foi encontrado morto na cela, estrangulado. As autoridades acreditam que foi morto a mando da própria organização, talvez porque estivesse colaborando com a justiça. Rosa leu as notícias em silêncio, o rosto pálido. Você foi a informante anônima, não foi? Perguntei suavemente. Você denunciou Cláudio antes de desaparecer. Ela levantou os olhos para mim, lágrimas brilhando neles. Sim, ela sussurrou. Não aguentava mais saber o que eles estavam fazendo e ficar calada. Eram drogas, Pedro. Drogas e armas. Pessoas morriam por causa daquele dinheiro que eles lavavam. Crianças perdiam os pais para o vício. Eu não podia mais ser cúmplice pelo meu silêncio. Por que não me contou? Teríamos enfrentado isso juntos. Porque te conheço, Pedro. Você teria insistido em irmos juntos à polícia, em fazer tudo às claras, e eles teriam nos matado. A todos nós. Mas agora Cláudio está morto. A organização foi desmantelada. Ela balançou a cabeça tristemente. Você não entende. Cláudio era apenas um peão em um jogo muito maior. Há pessoas muito mais poderosas envolvidas, pessoas que nunca foram tocadas pela investigação. Tenho certeza que foram elas que mandaram matar Cláudio na prisão. O delegado da Federal com quem conversei disse algo parecido, admiti. Mas, Rosa, não podemos viver assim para sempre. Nossos filhos acham que você está morta. Eles têm o direito de saber a verdade. E colocá-los em risco? Não, Pedro. Prefiro que eles sofram achando que perdi a vida em um acidente do que vê-los realmente mortos por causa do que sei. Mas tem que haver uma solução. Programa de proteção a testemunhas, algo assim. Você acha que não pensei nisso? Cláudio tinha contatos dentro da polícia, dentro do judiciário. Ele me mostrou uma vez uma lista de pessoas que tentaram denunciá-los e acabaram mortas, mesmo sob proteção oficial. Não, a única forma de proteger todos vocês era eu desaparecer completamente, cortar todos os laços. Ficamos em silêncio por alguns instantes, o peso daquela situação impossível pairando entre nós. E Paulo? Perguntei finalmente. Ele sabe de algo? Não, ela respondeu olhando para as próprias mãos. Para ele, sou apenas Sandra, uma viúva de São Paulo que veio para o Mato Grosso do Sul recomeçar a vida. Ele é um bom homem, Pedro. Não merece ser arrastado para esse pesadelo também. Você o ama? A pergunta escapou dos meus lábios antes que eu pudesse contê-la. Ela levantou os olhos para mim, uma mistura de tristeza e carinho neles. Não como amei você. Nunca amarei ninguém como amei você, Pedro. Mas sim, aprendi a gostar dele, a respeitá-lo. Ele me deu segurança quando eu estava completamente sozinha e apavorada. As palavras dela eram como facadas no meu peito, mas eu entendia. Rosa sempre foi prática, resiliente. Ela fez o que precisava fazer para sobreviver. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo-me completamente perdido. Nada mudou, Pedro.
Preciso continuar sendo Sandra Oliveira. E você precisa seguir sua vida, fingir que nunca me viu. Não posso fazer isso, Rosa. Não agora que sei que você está viva. Tem que fazer, Pedro, pelo bem de todos nós. Nesse momento, ouvimos o som de um carro estacionando em frente à casa. Rosa congelou, o medo estampado em seu rosto. É Paulo, ele voltou mais cedo. Você precisa sair daqui agora. Ela me levantou pelo braço com uma força surpreendente para uma mulher de sua idade e me conduziu rapidamente para a porta dos fundos. Tem um portão que dá para a rua de trás, ela disse abrindo a porta. Vá rápido. Rosa, Não há tempo, Pedro, vá embora, por favor. Ouvi o som da porta da frente se abrindo e a voz de Paulo chamando. Sandra, cheguei, querida. Rosa me empurrou para fora e fechou a porta rapidamente. Fiquei ali por um instante atordoado antes de me orientar e seguir para o portão que ela tinha mencionado. Saí para a rua de trás, o coração batendo descompassado, não apenas pelo susto, mas por tudo o que tinha acabado de descobrir. Rosa estava viva, mas talvez fosse verdade que ela precisava continuar morta para proteger a todos. O delegado da Federal tinha dito a mesma coisa. Mas como eu poderia viver sabendo que ela estava tão perto e ao mesmo tempo tão longe? Como poderia manter esse segredo dos nossos filhos? Caminhei sem rumo por algum tempo, tentando organizar meus pensamentos. Quando finalmente cheguei em casa, estava exausto, física e emocionalmente. Totó veio me receber, abanando o rabo, completamente alheio ao drama que se desenrolava. Sentei-me na poltrona da sala e fiquei olhando para as fotos de família que mantinha em um porta-retratos sobre a mesa de centro. Eu e Rosa no nosso aniversário de 40 anos de casamento. Marcelo, a esposa e os 2 filhos em frente à sua casa no Canadá. Patrícia com os 3 filhos na praia. Éramos uma família feliz e agora estávamos despedaçados por uma mentira que, paradoxalmente, tinha sido contada para nos proteger. Na sexta-feira, 28 de junho, recebi um e-mail estranho. Não reconheci o remetente, apenas um conjunto de letras e números sem sentido. O assunto era simplesmente leia com atenção. Normalmente, eu apagaria algo assim, suspeitando ser algum tipo de golpe, mas algo me fez abrir. Pedro, sou eu. Criei este e-mail temporário para falar com você uma última vez. Depois de sua visita ontem, percebi que não posso continuar assim, sabendo que você está sofrendo e que nossos filhos acreditam que estou morta. Depois de muito pensar, tomei uma decisão. Vou embora de Três Lagoas. Vou pedir a Paulo uma separação, inventar alguma história sobre querer voltar para São Paulo para ficar perto da minha suposta filha em Campo Grande. Depois, vou desaparecer novamente, desta vez para um lugar onde ninguém possa me encontrar. Nem você, nem Paulo, nem as pessoas que ainda podem querer me fazer mal. Desta forma, você fica livre para seguir sua vida sem o peso de me ver constantemente com outro homem, e nossos filhos continuam protegidos da verdade perigosa. Por favor, não tente me impedir. Esta é a única solução que encontrei para este pesadelo. Adeus, meu amor. Apague este e-mail assim que ler. E saiba que, não importa onde eu esteja, o meu coração sempre será seu. Li e reli aquele e-mail tantas vezes que quase decorei cada palavra. Rosa ia desaparecer novamente, desta vez para longe de todos nós. Talvez fosse mesmo a única solução possível naquelas circunstâncias impossíveis, mas meu coração se recusava a aceitar. No sábado, 29 de junho de 2024, acordei com uma decisão tomada. Arrumei uma pequena mala, deixei o Totó com seu Argemiro e peguei o ônibus para Florianópolis. Durante as longas horas de viagem, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Cheguei à casa de Patrícia no domingo à tarde, e depois do jantar, quando as crianças já estavam dormindo, contei toda a verdade a ela. A princípio, Patrícia não acreditou, achando que eu estava confuso ou sofrendo algum tipo de delírio. Mas quando mostrei as notícias sobre Cláudio Monteiro e o e-mail que Rosa havia me enviado, ela começou a chorar. "O que fazemos agora, pai?"
Ela perguntou, enxugando as lágrimas. Nada, respondi com pesar. Sua mãe está certa. Quanto mais pessoas souberem a verdade, maior o perigo para todos nós. Decidimos que Marcelo também não saberia. Era melhor assim. Eu voltaria para Três Lagoas, venderia minha casa e me mudaria para perto de Patrícia. Começaria uma nova vida, longe das lembranças dolorosas daquele encontro que virou minha vida de cabeça para baixo. Quando retornei a Três Lagoas na quarta-feira, 3 de julho, passei de carro pela Rua das Acácias. A casa amarela estava à venda. Os vizinhos disseram que o casal havia se separado e a mulher tinha ido embora da cidade. Ninguém sabia para onde. 3 meses depois, já instalado em um pequeno apartamento em Florianópolis, perto da casa de Patrícia, recebi uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma foto antiga nossa, eu e Rosa, no dia do nosso casamento, e um bilhete curto. Algumas histórias não têm final feliz, mas o amor que vivemos foi real. Siga em frente, meu querido. Nunca mais vi ou ouvi falar de Rosa. Às vezes, quando o vento sopra do mar e traz aquele cheiro de lavanda, fecho os olhos e imagino que ela está bem, em algum lugar, talvez observando de longe nossa família seguir em frente. E para vocês que me acompanharam até aqui nessa jornada dolorosa, quero agradecer. Se essa história tocou seu coração, deixa um joinha aí para alegrar este velho coração. Se inscreve no canal agora mesmo para não perder as próximas histórias que vou contar com todo carinho. E me conta nos comentários, de onde você está assistindo esse vídeo e que horas são aí agora? Você já viveu alguma situação em que teve que deixar alguém ir embora, mesmo amando muito? Esse vovô fica muito feliz em saber quem está do outro lado me ouvindo e em que momento do seu dia você tirou um tempinho para me escutar. Um abraço bem apertado do tamanho do meu coração.